Boa noite, pessoal. Boa noite. Dando sequência aqui à exposição, após a primeira exposição feita pela Letícia, que é o tema PT e PSD, um momento em que foi histórico, em que houve uma convergência de estabilidade institucional, de políticas e quadros políticos digamos, que tiveram origem na esquerda democrática, que foi um pouco atípico da história do Brasil. E que procurou ser retratado por um dos livros que nós usamos como fonte, que é este, que eu vou utilizar 2 capítulos principais de referência, escrito por Celso Rocha de Barros, PT uma História, e tem, claro, um diálogo com outros livros. Tem um dos possivelmente o mais conhecido da história do PT, que é do Lincoln Seco, tem professor da Universidade de São Paulo, que é a História do PT, acho que é o nome do livro, se eu estou enganado. Tem as produções do outro professor da USP, que é o André Singer, sobre o lulismo, que é uma outra fonte que é referência constante aqui. Além desse caso, que ele faz muitas entrevistas, o Celso, usa muitas dissertações e teses de referência, ou seja, acadêmicas, livros menos conhecidos comercialmente, mas dá para verificar que ele tem uma grande riqueza de detalhes factuais. Ele consegue, assim, fazer, para parte disso que nós vivemos, e eu recordo, aspectos assim que pegou uma riqueza de detalhes que realmente aquilo era uma leitura possível do que se fazia lá. Bom, nossa exposição, então, nossas exposições estão encadeadas, as 2 primeiras, então, com base no livro aqui, que fala sobre a história do PT, e a primeira, que era essa circunstância, esse momento lá do PT-PSDB, é seguido agora por dois capítulos, basicamente, do livro, mas que são diferenciados em o que seria uma espécie de social-democracia brasileira, que tem a ver com esse contexto anterior, e com o momento em que o PT assume o governo federal, em 2002, ganha a eleição com o Lula em 2002, e o outro, que aí, em termos históricos, vai até 2016, 18, do impeachment da Dilma, até a eleição do Bolsonaro. Basicamente é esse contexto. Eu dividi em 3 partes aqui a exposição. Uma primeira, que é basicamente referente a 3 capítulos. Um primeiro, da primeira parte do livro, em que ele fala sobre a formação do PT. Então há uma divisão lá que existe, década de 80, uma transição na década de 90, na história do partido, e que nessa parte, a formação do PT, convive desde a crise final do regime militar, nos períodos após anistia 79, eleição pelo colégio eleitoral e não por voto direto do Sarney no 85, e depois vai dar na Constituição de 88, e que nessa década de 80, na prática, o PT simbolizou ali uma espécie de reagrupamento de diversos setores. E um primeiro momento era um problema dizer assim, o que é o PT? É um conjunto de frentes, é um partido temporário, assim como existiram outros. Qual era a visão com relação ao que a esquerda tinha? Aí, basicamente, se pode dividir a esquerda em 2 partes ali. O PCB, o antigo partidão, que tinha uma visão que o capitalismo brasileiro ainda deveria ser amadurecido, daí, portanto, a conclusão disso era de que haveria de apoiar setores democráticos, a burguesia deveria fazer uma espécie de revolução primeiro, para depois pensar em socialismo. Que é uma certa visão que tem em perspectiva ali a história dos partidos comunistas do século XX, sobretudo a partir da Terceira Guarda Internacional, ou da influência soviética, de estabilização dos diferentes países e centralização das decisões em Moscou, sobretudo para primeiro consolidar a revolução em um país só, depois é que poderia expandir.
e aí um sistema de alianças que tinha a ver também com o período entre guerras e o combate ao inimigo comum, que era o nazismo, e que é reproduzido muitas vezes por outros partidos pelo mundo. Existia o PCdoB, que daí era uma dissidência do PCB, do Partidão, que dizia, não, nós temos que fazer uma revolução brasileira continuar. E aí, por exemplo, disso surge a famosa Guerrilha do Araguaia, né, da qual alguns, então, desses militantes estavam lá nesse momento. Bom, quanto ao PT, surge uma famosa 10 de fevereiro de 1980, uma famosa reunião no colégio em São Paulo, Colégio Sion, que tem uma figura que era um intelectual chamado Mário Pedrosa, que um pouco simbolizou esse início. Ele usa na sua fala no Colégio Sion a seguinte expressão: o PT é de massa, não tem vanguarda, não tem teoria e guia-se pela prática. De certa forma, isso foi uma tônica desse primeiro momento, já que formalmente o partido era crítico ao socialismo real e também não tinha também ali como negar aquilo que surgiu do próprio partido, ou seja, a partir dos movimentos grevistas, ou seja, de uma sociedade urbano-industrial que já existia no Brasil e que, portanto, já não tem mais aquela discussão: será que o Brasil é capitalista ou ainda tem que fazer uma espécie de revolução burguesa, assim por diante. O que conviveu nessa década de 80? Primeiro, uma certa, digamos, do ponto de vista formal, uma ideia de autonomia, que esse autor chama aqui de autonomistas. Tem alguns intelectuais que ele coloca como principais, exemplo, Emir Sader, e que tem a ver com uma discussão mundial naquele momento, que era, de certa forma, crítica ao partido de vanguarda, centralizado, leninista, e que haveria uma espécie de conselhos, né? Um pouco também pega o próprio contexto da Revolução Russa, conselhos organizados. Bom, o fato é que o partido estava em época de afirmação ainda, estamos nos anos 80, existe as primeiras organizações das chamadas tendências internas do PT, e que simbolizavam diferentes grupos da sociedade, desde, exemplo da exposição dos movimentos sociais colocados pela Letícia na exposição anterior, como aqueles com o movimento de massa como o MST, como também grupos de luta por moradia, reforma agrária ou outros grupos como a CONTAG, e também, é claro, havia os movimentos e os partidos e organizações marxistas dos anos da ditadura militar, que daí se reuniram no PT e que deram origem a diversas tendências, em geral de orientação leninista ou trotskista. Exemplo, tem o Trabalho, que é uma corrente que existe até hoje, que de orientação trotskista, que era junto com a Convergência Socialista, que nos anos 80 sai, depois funda o PSTU, sai do PT. Existe a Democracia Socialista, que tem até hoje, que tem a origem a partir então de movimentos trotskistas mundiais, entre outras. Então esses grupos de intelectuais, de grupos que eram de resistência, muitos deles clandestinos durante a ditadura militar, deram origem então ao PT também. Em 1983, tem um manifesto em São Paulo chamado Articulação dos 113. Pessoas que são signatários de um manifesto em que reúne basicamente, do ponto de vista de grupos, sindicalistas e setores do catolicismo progressista, que daí a figura principal era o Lula, e que dá origem a uma corrente interna chamada Articulação, que agora é aqui hegemônica nacionalmente, que acabou de eleger o Edinho Silva, que é Construindo o Novo Brasil, CNB. Então essa articulação surge no momento em que, e foi um pouco nos anos 80, que as correntes mais à esquerda ganharam protagonismo justamente por serem minoritários, mas organizados. E essa, digamos, maioria que era formada ainda não estava articulada, e vai na articulação fazer a partir disso. Predominantemente com movimentos, com grupos
de sindicalistas e católicos. Mas o que tem por trás disso também é no surgimento do PT, se não era favorável ao stalinismo ou ao socialismo real, que já estava em crise nos anos 80, pensou-se então numa ideia de que, a partir do pensamento marxista, isso é bom frisar, haveria então que ter uma teoria de uma democracia radical. E essa é a base que tem, por exemplo, citado aqui também pela Letícia, no Francisco Verfort, que é um dos principais intelectuais do PT, que depois, quando tinha secretaria-geral, que é o segundo cargo, passa a ser secretário-geral do PT, o que às vezes é raro, intelectual e militante político, e passa então a teorizar e buscar experiências do mundo. E essa experiência vai buscar na Itália, seja no Partido Comunista Italiano, que era um partido de massa. O Partido Comunista teve dois principais no mundo ocidental, digamos assim, o francês e o italiano. E o italiano tem como base, na teoria, um famoso italiano chamado Antonio Gramsci, que vai, a partir da situação lá de prisão durante o fascismo italiano, escrever e teorizar a respeito do que seria então uma atuação, uma espécie de reformulação do pensamento e atualização do pensamento marxista. É de Gramsci, por exemplo, que vem a ideia de que não haveria apenas o Estado, a política também se daria na sociedade civil, se o Estado e a sociedade civil. Como é que se faz hegemonia? Não, hegemonia não é só ocupando o parlamento, por exemplo, também é no sindicato, na igreja, na escola, nos partidos políticos, aqui seria então da sociedade civil. Essa teoria, no caso brasileiro, vai ter protagonismo, por exemplo, nessa junção de autonomistas com esse pensamento, que vai dar origem, por exemplo, à ideia de orçamento participativo, que foi mais notório no caso de Porto Alegre, que ganha a eleição em 1988 e fica o PT até, se não estou enganado, 2004. Uma hegemonia na prefeitura de Porto Alegre, passou a ter o orçamento participativo como referência. O Fórum Social Mundial, que surgiu depois como contraponto ao Fórum Econômico Mundial, foi, a exceção do primeiro, por muitos anos em Porto Alegre, que simbolizava um pouco essa ideia de uma participação popular e uma descentralização do poder. Essa transição para os anos 90 vai ter ali em que o PT vai ter, de fato, digamos, uma vida institucionalizada. E aí a parte do que alguns autores da sociologia falam de burocratização da vida, que, por exemplo, na medida em que vai ocupar parlamento, vai ocupar prefeituras, governos de Estado, começa a ocupar nos anos 90, tem a perspectiva de poder, num primeiro momento pareceu surpresa, que é 89, né, que é o Lula chegar ao segundo turno, disputando, por exemplo, com quadros antigos da esquerda, como o Brizolismo. O próprio Brizola foi candidato, foi o terceiro, depois apoia o Lula no segundo turno e perde para o Collor. Chega nos anos 90, essa institucionalização convive também com esta exposta na exposição anterior, estabilidade, digamos assim, na democracia brasileira após fim do período militar, Constituição e protagonismo PSDB e PT. Então perde-se a eleição do Lula em 94 e 98 para o PSDB, e agora uma perda diferente. A esquerda no Brasil foi exilada, foi colocada na clandestinidade quando era o PCB, por exemplo, no período pós-Vargas, mas não tinha essa experiência de um período de instituições funcionando, de que se tem uma centro-direita no Brasil, se pode falar democrática, que era a experiência do PSDB. Então isso era inédito, e é claro, isso colocou uma série de desafios para o PT, da necessidade de um aprofundamento, afinal de contas, o que o partido quer? Então, no primeiro momento, aquilo que era uma indefinição teórica, crítica ao socialismo real, mas o que é exatamente ser autônomo, o que é ter com base nos movimentos sociais, passa a não ser o suficiente. E aí vem a eleição de 2002, uma construção política que leva
a expectativa de poder na quarta eleição concorrente, né, a quarta eleição do Lula, e a vitória. E aquilo que vem depois vai dar no que esse autor chama-se de uma constituição do que ele vai chamar de uma espécie de social-democracia petista. Se existia o Partido da Social-Democracia Brasileira, PSDB, que governou duas vezes com o Fernando Henrique, agora tem a experiência do PT como assumindo esse papel na prática, não necessariamente em clara definição teórica, de democracia, de social-democracia. Social-democracia, para relembrar do período histórico, a clássica, após a Segunda Guerra Mundial, os anos chamados de ouro do capitalismo, em que na Europa se tem a Constituição chamada Estado de Bem-Estar Social e que leva ali a ter, ao mesmo tempo, a criação e progressão de direitos sociais, trabalhistas, em geral, de acesso à educação, acesso às coisas básicas que se tinha ali, que vai começar a entrar em crise daí nos anos 1980 com o neoliberalismo. De todo modo, pós-Segunda Guerra, até esse período, era esta chamada social-democracia clássica europeia. E no caso brasileiro, como um país que passou pela ditadura, que teve o chamado crescimento, né, vamos crescer, depois dividir o bolo, etc., que era uma espécie de lema da política econômica do período militar, isso convivia com uma instabilidade social a partir da desigualdade. Referência do período foi a chamada Carta ao Povo Brasileiro, que era aquilo que alguns críticos da esquerda vão dizer, da Carta aos Banqueiros Brasileiros, de 2002, em que, entre outros, o Antônio Palocci, que depois foi ministro da Economia do Lula, naquele primeiro governo, passa então a dizer, olha, nós vamos aceitar a regra do jogo. Por exemplo, nós vamos pensar em uma política fiscal que vai respeitar superávit primário. Então nós vamos, na prática, continuar pagando a dívida pública, vamos tentar diminuir, etc., mas não vamos romper com a regra do jogo. Portanto, essa é a definição. O PT aceita aquilo que seria então as bases ali de um poder real, exercício de poder real numa economia capitalista, passa, por exemplo, até a buscar uma política mais conservadora ainda, tanto que vem no período do Fernando Henrique a ideia de superávit primário de 3,75 do PIB, passa a 4,25, com uma proposta, uma forma de dizer assim, olha, nós vamos aprofundar aquilo que estava no Fernando Henrique, não vamos mexer nos pilares ali macroeconômicos. E a ideia do Palocci era, nós vamos ser conservadores na política fiscal, mas generosos na política social. Essa foi a opção dessa chamada, então, social-democracia, que tem duas diferenças, dois momentos importantes do capitalismo mundial, que é as indústrias do mundo que vão para o Sudeste Asiático, e outra coisa que é a busca de uma espécie de boom de commodities, produtos agrícolas, minerais, que o Brasil acaba aumentando o seu comércio internacional e favorecendo aquilo ali. O essencial desse autor é que ele diz, olha, de fato teve queda da desigualdade social nesse período. Desigualdade social e da pobreza extrema. Por exemplo, tem Bolsa Família, tem maior gastos públicos sociais, mas o principal seria uma formalização maior do trabalho, por um lado, que de fato vai fazer com que diminua a desigualdade, políticas como Bolsa Família para diminuir a pobreza absoluta, pobreza extrema. Salário mínimo. Política de salário mínimo, que é a valorização do salário mínimo, a valorização real do salário mínimo, que, por exemplo, passou a não existir durante o governo Bolsonaro, título de exemplo, e associado àquilo que tem no capítulo exposto pela Letícia, que é a diminuição do chamado imposto inflacionário. Então, a estabilização trazida pelo real foi uma coisa que bastante significativa, inclusive nessa, com uma espécie de não dilapidação do poder de compra da classe trabalhadora. Muito bem. Essa parte, então, finaliza, o autor aqui faz referência ao livro do Lincoln Seco, em que o PT, desde a articulação do 113, lá de 83, que as correntes
mais à esquerda, o PT diziam que o partido com isso ia se moderar, tem, na prática, esse fecho em 2002 em diante, com os governos Lula, que de fato, a consequência prática foi a moderação ali existente. Por último, a terceira fase, então, passando os governos Lula, daí tem a eleição da sua ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, e a parte terceira da minha exposição, que é a democracia em crise. Então, esse capítulo, essa parte, é uma referência, por exemplo, àqueles momentos que vão dos chamados Jornadas de 2013, impeachment da Dilma em 2016, Lava Jato e prisão do Lula em 2018. Esse 17 e 18 foi confirmação lá na segunda instância, entre a decisão de primeira instância do Judiciário e a confirmação da segunda instância, um processo muito sério, que foi entre junho de 2017 até janeiro de 2018, e a prisão em 2018 do Lula faz com que então abra, e a eleição do Bolsonaro seja um momento de crise, de democracia em crise. Só que aí tem um contexto da crise que nós temos que entender não apenas do ponto de vista institucional brasileiro, que é que o autor coloca vários elementos aqui que ele chama de crise da globalização. Essa crise da globalização tem aspectos mundiais e nacionais. Então, por exemplo, o que resulta dessa crise? O que é esse momento? Tem causas próximas, distantes e movimentos ali de base bastante significativos. Por exemplo, essa crise trazida pela globalização, ou crise da globalização desse período, que compreende esse período de 2013 a 2018, por exemplo, começa a se questionar, inclusive no PT, a própria adesão a essas chamadas princípios de gestão macroeconômicas dos anos 90, que haveria incorporado 2002 em diante. Segundo, do ponto de vista geral, a diminuição da aderência à democracia por parte da chamada direita radical. A direita radical que surge, então, ela surge claramente, olha, o regime militar não foi tão ruim assim. De repente, nós podemos aqui ter a condição de um discurso feito no impeachment da Dilma, do Bolsonaro, de elogiar o torturador da Dilma. Então, nesse sentido, tem ali esse momento que tem ali. Também, em termos mundiais, o nacionalismo xenófobo, o processo de radicalização do Partido Republicano dos Estados Unidos, e que o Trump agora é a consequência desse momento, dessa crise da globalização, vários países retrocessos democráticos, a própria, aquilo que volta e meia o Lula fala, que é quando disputava com o PSDB, encontrava no comício, o sujeito saía de um comício do PSDB e do PT, a gente encontrava no restaurante e conversava, dialogava civilizadamente. Isso deixa de existir, por exemplo, com o bolsonarismo no caso brasileiro. Ou a ideia de política a partir das redes sociais, polarização das redes sociais também. Isso tudo faz com que tenha uma crise, e essa crise, esse caldo cultural, tem um produto. Pariu Bolsonaro eleito 2018. Então ele coloca como um exemplo de crise. Nesse contexto, tem aqui uma coisa bem importante que ele diz, em que apesar disso tudo, como se livrar dessa institucionalização? Ou seria simplesmente uma possibilidade de colocar ali uma política de quebra da institucionalidade, a exemplo do que se pensava desde o período militar, a luta armada contra o regime militar, ou na tradição da esquerda do século XX, numa autocracia como era o caso da Rússia czarista, fazer com que tenha então uma ação de uma espécie de guerra de posições, de guerrilha contra uma ordem estabelecida. O que esse autor diz, olha, ele não entrou nessa. Embora tenha manifestos que radicalizaram internamente, mas não se foi para o lado da quebra da institucionalidade. Até porque, rapidamente, essa onda
fez com que em 2016, ele coloca aqui de fato, muitos de nós vivenciamos isso, possivelmente foi o pior ano da história do PT. A título de exemplo, Fernando Haddad, que é atual ministro, perdeu a eleição dos 16 em São Paulo, naquela onda antipetista naquele momento, que era também o ano de agosto, lá, o impeachment da Dilma, e depois que tem um fecho imediato, que é a prisão do Lula 2 anos depois. Então esse pior momento, e que realmente a direita brasileira, daí o autor não fala, mas nós vivenciamos, fizeram a política e disseram assim, olha, vamos tentar eliminar esse partido, vamos tentar caçar o registro no TSE. Não era pouca coisa. E aquelas figuras públicas do partido em aeroportos, em coisas sendo xingadas, agredidas e tal. E é isso um pouco que nesse atual momento se coloca como essa reorganização do PT agora como a ser considerado. Quer dizer, isso do ponto de vista histórico foi ontem. O partido foi colocado no canto do ringue e espancado cotidianamente. O Jornal Nacional, a abertura lá com aquele duto saindo dólar e 5 anos dando ênfase à Lava Jato e massacrando o Lula e o PT como os líderes da corrupção brasileira, instrumentalizado como sempre, assim como foi no período em outros períodos da história brasileira. Apesar disso, um dado que ele coloca, por exemplo, em 2018 o PT volta a ter 24% da preferência do eleitorado brasileiro. Numa política massacrante que teve, em um contexto que é um pouco que a gente vive hoje, por exemplo, das igrejas, uma instrumentalização que teve ali incrível. Nunca se fez tanta política em igrejas, por exemplo, no pior sentido da palavra. E mesmo assim, há uma espécie de um renascimento que ele encerra nesse ponto o capítulo, mas que nós podemos dizer que esse renascimento se dá como consequência também com a eleição do Lula em 22, um momento muito desfavorável à campanha eleitoral duríssima, não necessariamente pelas qualidades do Bolsonaro, mas pela política econômica implementada com a direita no Brasil. Nunca sonhou de ter aquilo, a condição. Só faltou aquilo que o Paulo Guedes no início falava, que era acabar com o dinheiro carimbado, que é o que volta e meia, volta à tona, tirar a garantia constitucional de investimento em saúde, em educação, em previdência e voltar ao século XIX. Se deixa de ter anteparo do Estado, você flexibiliza a legislação ambiental, trabalhista e vai, nesse caso, para aquilo que é dentro dessa caldo cultural do neoliberalismo, que é o empreendedorismo de si mesmo, que é a condição de você buscar aquilo que são experiências coletivas que não sejam do partido político, que não sejam do sindicato, que não sejam instrumento de luta e que faz com que tenha, então, essa parte desse contexto do que esse autor coloca em democracia em crise. E aí tem a sequência dos capítulos que vai falar como que o livro se encerra um pouco depois desse contexto histórico, como que isso passa, então, a ser um momento desafiador, porque junto da realidade brasileira, aquilo que existe volta à tona. Para finalizar, um ponto que ele coloca antes de 2002, com a eleição do Lula, basicamente a direita brasileira que hegemonizava as posições. Era aquilo que uma espécie que ele coloca como se fosse um mesmo grupo do poder. Apenas que teve momentos que ou foram para a ruptura direta, golpe de Estado, ou que promoveram uma industrialização por algum momento, um capitalismo nacional, se pegar o período Vargas até os militares, mas que, a rigor, como é o caso brasileiro, não era, do ponto de vista de uma sociedade mais democrática, não era uma real enfrentamento de pobreza e desigualdade, e que isso passa, então, o PT passa a ser essa novidade, e que ao mesmo tempo enfrenta várias crises, porque passa a ser uma novidade, inclusive institucional. Como que você tem essa institucionalidade a partir de 2002, com a eleição do Lula. Por hora é isso. Na sequência tem aí o mundo do trabalho. Um grande abraço.